Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com um vídeo sobre função exponencial. E aí vamos trabalhar um pouquinho aqui para entender a definição. Espero que o vídeo seja breve e que seja bem compreensível para todos vocês, tá ok? Bom, vamos lá. Função exponencial é o tema da nossa aula e já vamos partindo aqui para a definição. Pessoal, antes de continuar, gostaria de lembrar vocês que para entender bem e trabalhar bem com a parte de função e equação exponencial, é bom que vocês relembrem as propriedades de potenciação. Primeiro, o que é potenciação? Definição, propriedades, regras, potência com expoente positivo, negativo e assim por diante. Expoente fracionário, tá certo? Eu posso até colocar o material extra para vocês, para que vocês possam acompanhar passo a passo. Ou de repente fazer até um vídeo para vocês complementando essa parte aí de função de equação exponencial. Tá ok, pessoal? Bom, mas vamos lá. Como o próprio nome diz, função exponencial quer dizer o quê? Quer dizer que a variável agora, pessoal, vai aparecer no expoente. A parte principal, o charme da função vai ser o quê? O expoente, que nesse caso aqui é o x. Ó. Então vamos lá, definição. Seja A pertencente aos reais, A tem que ser um valor maior do que zero e o A tem que ser diferente de 1. Esse A vai ser a base da função exponencial. Não pode ser negativo, porque se for negativo, o expoente, ele sendo par ou ímpar, vai ficar oscilando. Porque a função exponencial, ela depende de um comportamento. Para que tenha esse comportamento, esse modelo de gráfico que vamos ver já já, depende o quê? Que o A seja um valor positivo e não pode ser 1. Porque se fosse 1, daria uma constância. Vamos já ver isso aí na parte gráfica, tá certo? Tudo isso aqui, essa parte aqui da definição, deixa eu marcar aqui para vocês, olha só. Essa condição aqui, para que seja uma função exponencial, tudo isso aqui é apenas para que eu mantenha o comportamento da função exponencial, tá certo? Então, essa condição aqui é para que eu tenha o comportamento da função garantido. Tá ok? Bom, então o que é que vai ser a função exponencial? Vai ser uma função de R nos reais positivos, tal que f de x igual a elevado a x. Tá certo? Claro que podem ter variações, pode ser elevado a x mais 1, x menos 1, tal. Bom, mas a variável agora aparece no expoente. Para que tenha um comportamento da função exponencial, a variável vai aparecer no expoente. Observação: a base A é sempre positiva e diferente de 1. Além de colocar aqui a condição, que aqui já está bem claro o suficiente, eu reforcei aqui, ó, a base A é sempre positiva e diferente de 1. Tá ok? E a condição de existência é essa aqui. Só vai ser função exponencial se o A for um valor entre 0 e 1. Tudo aqui é redundante, viu, pessoal? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá certo? Está sendo redundante, mas é uma redundância necessária, para que ninguém esqueça. O A tem que ser um valor entre 0 e 1, e o A tem que ser o quê? Diferente de 1. E aí, a partir disso aí, pessoal, vamos ver aqui algumas coisinhas. Alguns modelos de função exponencial. Função exponencial, nesse caso aqui, ó, f de x igual a 3 elevado a x. Quer dizer o quê? Que a base é 3 e é uma base maior do que 1. f de x igual a 1 sobre 5 elevado a x. A base é 1/5 e é um valor menor do que 1. f de x igual a 4 terços elevado a x. Essa base aqui, 4 terços, é uma base maior do que 1. Então, pessoal, cuidado. 4 terços, apesar de ser uma fração, é um valor maior do que 1. Como é que eu sei disso, professor? Basta dividir o 4 por 3, vai ser um valor maior do que 1. Dá 1, alguma coisa, 1,3 aproximadamente. E aqui, ó, 0,01 elevado a x. Quer dizer o quê? Que a base é 0,01, que é um valor menor do que 1. Perceba que essas 4 funções aqui, essas 4 aqui, atendem à condição necessária para que seja uma função. Tá certo? A base
é maior do que 0 e diferente de 1, maior do que 0 e diferente de 1, maior do que 0 e diferente de 1, maior do que 0 e diferente de 1. Algumas maior do que 0, maior do que entre 0 e 1, e outras maior do que 1. Que aí vai ter uma pequena diferença que vamos ver agora. Olha só, pessoal. Vamos observar agora aqui o gráfico da função exponencial, onde eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. E aí, pessoal, para esboçar esse gráfico, vamos supor alguns valores, tá certo? Olha só. Primeiro, se o x, vou colocar alguns valores, coloquei aqui alguns valores negativos, o 0 e uns valores positivos, tá certo? Para a gente analisar o comportamento em diversas situações aqui, tá certo? Ó. Primeiro, se for menos 3, então vai ser o quê? Y vai ser igual a 2 elevado a menos 3, que é 1/8. Então, o ponto dessa função vai ser menos 3 combinado com 1/8. Daqui o ponto. Ó. Menos 2, a imagem vai ser igual a 1/4, que é esse pontinho aqui. Ó. Menos 2, a imagem é 1/4. Menos 1, a imagem vai ser 1/2. É só substituir, tá certo? Se for 0, a imagem é 1. Bem aqui, ó. Se for 1, a imagem é 2. Se for 2, a imagem é 4. Tá aqui, ó. Se for 3, a imagem é 8. Bom, pessoal, observem o comportamento dessa função. Olha só, ele tem esse comportamento aqui, ó. Cresce abruptamente. Um grande modelo disso aí, exemplo de função exponencial, vivenciamos na pandemia, onde tinha um crescimento exponencial a contaminação. E a ideia era o quê? Era achatar a curva. A curva a que se referia nos jornais era justamente essa aqui, ó. Estava crescendo de maneira exponencial a contaminação, mortes e tudo mais. Então a ideia era achatar essa curva aqui, para que esse crescimento diminuísse, não fosse um crescimento exponencial. Que, se vocês perceberem, é um crescimento muito louco. Olha só. Digamos que isso aqui fosse a função e a cada dia dobrasse o número de contaminados. No primeiro dia tínhamos 2, segundo dia 4, terceiro dia 8, no 10º dia ia ser 1024. Só para vocês terem ideia. E o número só aumenta. Se fosse no 11º dia, ia ser 2048 e assim por diante. É um crescimento muito rápido e louco. Como também, na parte aqui negativa, é um decrescimento também pequeno. Mas olha só, pessoal, que interessante. Esse tipo de gráfico, esse comportamento gráfico, é uma função onde sempre vai se aproximar do eixo x, mas nunca vai encostar no eixo x. Olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, continuasse aqui na parte negativa, menos 50, 2 elevado a menos 50, vai ser um valor muito pequeno, mas não encosta no eixo x. 2 elevado a menos 1 trilhão vai ser um valor muito pequeno, mas não encosta no eixo x. Então, esse é o comportamento de uma função exponencial. É um crescimento abrupto e ela vai sempre se aproximar do eixo x, mas nunca vai encostar. Então, para ter esse comportamento, o meu a tem que ser diferente de 0, maior do que 0 e diferente de 1. Porque se fosse 0, aqui ficaria sempre o quê? 0, 0, 0, daria uma constante. Se fosse negativo, ia ter oscilações, não ia ter esse comportamento. Se fosse 1, ia ficar também uma constante. Sempre 1. Para ter esse comportamento aqui desse gráfico, tem que atender às duas condições. Quais são? O A tem que ser maior do que 0 e o A tem que ser diferente de 1. Caso contrário, o comportamento não vai ser esse aqui. Depois eu posso mostrar a vocês algum movimento lá no GeoGebra. Avançando aqui, ó. Perceba que esse gráfico aí vai ser uma função crescente. Se x é menor do que 2, e aí eu vou ter que f de x1 é menor que f de x2. E aí vai ser crescente. Daí podemos concluir uma coisinha aqui, ó, interessante. Se o a for um valor maior do que 1, a função é crescente. Tá certo? Ó. Isso aí é fácil de perceber com as propriedades de potenciação. Então vamos lá. Primeira condição aqui, ó, se o a é quem? É a base do x aqui. Ó. Se esse valorzinho aqui for um valor maior do que 1, a minha função vai ser crescente.
tá certo? E crescente é fácil de perceber. Basta analisar aqui, ó, o crescimento da esquerda para a direita, está sempre subindo. É uma função crescente. Bom, e quando é que vai ser decrescente? Vamos ver agora no próximo gráfico. A função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Aí essa função vai ser decrescente, porque olha só, se for um valor negativo, menos 3, a imagem aqui vai ser o quê? Vai ser 8. Se for menos 2, a imagem vai ser 4. Se for menos 1, a imagem vai ser 2. E aí percebam que está só diminuindo. Quanto maior o valor de x, menor vai ser a sua imagem. E do mesmo jeito, vai sempre se aproximar do eixo x, mas nunca vai encostar. Tá certo? Esse aqui é o comportamento da função. Bom, agora vamos ver aqui quando é que ela vai ser decrescente. É quando essa base A for um valor entre 0 e 1. Então, naqueles exemplos que eu mostrei a vocês, vamos ter ali duas funções crescentes e duas decrescentes. Se o valor for um valor entre 0 e 1, então a função vai ser decrescente. E aqui eu errei na digitação, que raiva, olha só. Se o A for um valor maior do que 0 e menor do que 1, a função é decrescente, viu pessoal? Vamos acrescentar aqui um DE. Decrescente. Deixa eu agitar aqui. Vou colocar aqui um... Vai ficar horrível, que estou usando um mouse. Decrescente, tá certo? Pronto. Só para mim não ter que fazer tudo novamente, tá certo? Então a função ela é decrescente. Por quê? Se o x for menor do que 1, se o x1 for menor do que x2, temos que a imagem f de x1 é maior do que f de x2. Quando isso aqui acontece, então eu tenho certeza que a minha função ela é decrescente. E observando aqui no gráfico, basta olhar aqui, ó, da esquerda para a direita. A função está sempre diminuindo. Tá ok? Vamos ver aqui um exemplozinho de como seria uma questão envolvendo função exponencial. Bom, olha só, pessoal. Vamos analisar aqui, tá certo? Ó, a questão é essa aqui. A figura a seguir, estou me referindo a essa figura aqui, tá certo? Nessa figura aqui, olha só. Opa, peraí. Nessa figura aqui, temos o que? Só um pouquinho, deixa eu escolher aqui certo. Pronto, agora deu certo. Olha só, estou me referindo a essa figura aqui, tá certo? Ó. A figura a seguir apresenta o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x sobre 5. E um triângulo ABC, cujos vértices B e C pertencem ao gráfico f. Quem é que vai ser a área do triângulo ABC, que está aí nessa imagem? Vamos lá, pessoal. Lembrar uma coisinha aqui, ó, um pré-requisito importante. Para achar a área de um triângulo, é necessário conhecer a base do triângulo e a altura. Aqui já estamos percebendo que o triângulo é um triângulo retângulo. Então, se eu conhecer o valor de A até B e o valor de A até C, eu vou ter a área. Basta fazer a base vezes a altura e divido por 2. Bom, a base aqui, pessoal, já tenho. Por quê? É a distância de 2 até o 3. Então, a base já tenho, que é 1. A bronca aqui é saber quem é que vai ser essa altura, que é a distância de A até C. Mas como pertence ao gráfico B e C, vai ser fácil de achar. Vamos ver aqui, olha só. A ordenada do ponto B, a ordenada que eu me refiro, é o valor de y, esse valorzinho aqui, ó. Esse valor aqui de y, tá certo? Ó. Esse valor de y, a ordenada de B, para achar é o quê? É a imagem de B quando x é igual a quanto? Quando x é igual a 2. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Só um pouquinho. Pronto. Olha só, a imagem de 2 vai ser esse valor aqui. Tá certo? Ó. Que valor é esse? Como o ponto pertence ao gráfico, é só substituir no gráfico. Quem é que vai ser f de 2? F de 2 é igual a 2 ao quadrado sobre 5, ou seja, 4 sobre 5, que é igual a 0,8. É esse valorzinho aqui, 0,8. Então, essa aqui é a imagem no ponto B.
E quem é que vai ser a imagem aqui de C? Vamos calcular aqui, ó. Se o x for 3, a imagem de C vai ser esse valor aqui, ó. É reto, viu, pessoal? Isso aqui. Deixa eu ajustar aqui. Vou tentar fazer o mais reto possível. Eu sei que é complicado. E aqui, ó. Ai. Pronto, é reto, viu? Pronto, aqui, ó. Então, a imagem de C, ou seja, esse valorzinho aqui, vai ser achado como? Vai ser a imagem quando x for igual a 3. Então, eu venho aqui na minha funçãozinha, já que esse ponto C também pertence ao gráfico, e vou calcular quem é que vai ser f de 3. Isso aqui vai ser 2 à terceira, que é 8. 8 dividido por 5, que é 1,6. E aí, pessoal, praticamente encerramos a questão. Por quê? Porque agora eu já sei. Olha só aqui na resolução. Na resolução eu tenho aqui o quê? Que essa parte aqui, estão vendo aqui, ó? Que aqui vai ser 0,8 e aqui é 1,6. Com isso, eu consigo descobrir quanto é que mede a distância de A até o C. Como é que eu acho de A até o C? Pessoal, para achar de A até C, basta subtrair 1,8 menos 0,8. Quer dizer que a distância de A até C vai ser igual a 0,8. Tá certo? Vai ser a distância de A até o C. E a distância de B até A, eu já sei que é 1. Tá certo? Deixa eu ajustar aqui esse 1. Ou 1 feio. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho ele. O número 1 é esse aqui, ó. Pronto. Por que 1? Porque a distância de 2 a 33 vai ser igual a 1. Então, para achar a área do triângulo, você vai fazer o quê? A base, que é 1, vezes a altura, que é 0,8, e dividir por 2, como está feito aqui embaixo. A área, que é o S, vai ser AB, que é 1, multiplicado por AC, que é 0,8, dividido por 2. Aqui vai ser 0,8 por 2, que é 0,4. E achamos a área. Aqui é um exemplo de uma questão que eu resolvo ela sabendo um pouco de função exponencial. Espero que tenham acompanhado, tá certo? E aí, pessoal, finalizamos mais uma videoaulazinha sobre função exponencial. Mais uma vez, repito, tentem resolver as questões, usem a busca do momento lá do fórum de dúvidas, perguntem aos tutores, resolvam o exercício e espero que todos vocês tenham um bom desempenho na próxima atividade avaliativa. Um abraço a todos e até mais!